Fala aí meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 5 da 11ª temporada, Como Sobreviver a Armadilhas Explosivas. Então vamos lá, né? Quem faz a narração do título é o Jay, e o episódio já se inicia com a Gale Gossip falando que ela tá ao vivo, né, lá no Deserto da Perdição, de frente pra Pirâmide Misteriosa. Os ninjas acabaram de chegar na tenda e estão se preparando para entrar na pirâmide com o famoso explorador Clutch Powers. Então nós vemos que dentro da tenda o Clutch está lá, apoiado, tomando um drink e recusando a proposta de entrar, né? O Jay, o cara até tentando dizer, pode ter tesouro, joias, alguma coisa bem valiosa lá, né? O Clutch dá de ombros. E o Zane fala, Professor Powers, você é um especialista em estruturas antigas. E seu livro Como Sobreviver a Armadilhas Explosivas é considerado um trabalho de referência. A Nia até pergunta o que eles podem fazer para convencê-lo, né? Só que o Clutch não tá nem aí. E é então que esse cara do lado da Nia, né, chega dizendo que tem uma ligação para o Clutch. Esse cara se chama Dwayne e ele é um explorador, assim como o Clutch Powers, né? O Clutch só ignora, dizendo que ele falou que não queria ser incomodado, mas o Dwayne explica que é uma ligação do clube de exploradores. O Clutch atende, né? E quem está no telefone do outro lado da linha é Cecil Putnam, o gerente do clube de exploradores, né? E basicamente o motivo da ligação é que ele lamenta informar, mas a inscrição do Clutch será revogada, pois existe uma cláusula de exploração dizendo que todos os membros devem explorar. E o Clutch, bom, ele não faz explorações há mais de 10 anos, o que é uma referência justamente ao filme dele, né, que lançou em 2010, essa temporada de 2020, mas enfim, vocês entenderam. E aí o Clutch resmunga, dizendo, não, acabei de achar essa pirâmide, só que o Cecil diz, não, você não explorou, você achou a pirâmide, mas não a explorou, né? Nós não somos o clube da descoberta, ou seja, descobrir a pirâmide não é o bastante. Então o Clutch fica meio com raiva assim, né? Mas diz, olha, não cancele nada, eu te ligo depois, tá bom? Então ele vai até uma caixa, pega umas lanternas, pega um amuleto e diz que está de volta ativa, né? A equipe lá, né, os ninja e o Clutch Powers entram na pirâmide, mas ele diz que antes de avançarem, ele espera que todos tenham lido o livro dele, pois pode salvar a vida dos ninja, né? O Kai mente dizendo que eles leram. E aí beleza, eles chegam até uma ponte, o Clutch para todo mundo e diz, capítulo 8. Pontes velhas e frágeis, só há uma forma de atravessá-las, sendo rápido e sendo o primeiro, então ele corre até o outro lado. A ponte fica de boa, ele diz, normalmente o último não sobrevive. Então os ninjas começam a correr um a um, né, primeiro vai a Nia, depois acho que o Lloyd ou o Cole. Não, primeiro vai a Nia, depois vai o Cole, aí o Kai e o Jay tentam ir, mas acabam um tropeçando no outro, o Lloyd passa por cima do Kai, e o Zane passa e carrega o Jay por cima da cabeça, né? A ponte tá tranquila, e aí o Clutch, só caiu uma ou duas tábuas, e aí o Cole, acho que ela tá firme, né? O Clutch diz que eles deram sorte, mas uma hora a sorte acaba. Eles continuam andando até chegar numa escadaria. O Clutch vai examinar uma teia de aranha, ele até levanta o tapa-olho dele, né? O Jay percebe que o Clutch consegue enxergar com os dois olhos, ele tenta falar para os outros ninjas, mas o Clutch já baixa o tapa-olho de novo, né? E se vira dizendo que isso é uma teia de aranha. O Kai concorda, mas isso é o que querem que você pensem. Então façam o que eu mandar, passem por cima dessas teias. Todos fazem isso, mas o Jay não tá, né? O Jay nem dá aviso, ele pisa na teia de aranha. Só que era um mecanismo que faz a escadaria virar como se fosse um escorrega. E aí eles caem, né? E estão deslizando lá. Não tem onde eles se segurarem, né? O Lloyd pede para eles segurarem, mas não tem onde. E aí eles estão indo em direção a um fosso. O Kai usa os poderes dele para queimar os espinhos que estão ali, para que eles não morram espetados, né? E foi bem por pouco. O Cole até resmunga com o Jake, se ele tivesse dado ouvido ao Clutch, eles não estariam naquele poço. Só que ele se assusta quando ele olha para trás e vê um esqueleto, né? O Clutch novamente levanta o tapa-olho para examinar. O Jake tenta chamar a atenção de novo do pessoal, mas o Clutch abaixa o tapa-olho e ele reconhece esse esqueleto. Pertenceu ao Hagman, que foi um concorrente do Clutch. Ele era muito bom, mas não leu o livro, né? E isso lhe custou a vida.
E o Heyman, né, foi uma referência justamente aos irmãos Heyman, que foram os roteiristas principais de Ninjago até a 9ª temporada. Mas, enfim, o Zane, ele percebe o livro do Clutch caído bem do lado dos restos, né, do Heyman. Ele diz, ele leu sim. O Clutch pega o livro e dá uma desculpa dizendo, mas ele parou no capítulo 8. As armadilhas com teias são no capítulo 9. E aí eles avançam, né, o Jay pega o livro, guarda. E eles passam por uma câmara cheia de sarcófagos. Tem uma pilastra caída e o Cole usa os braços de lava dele, né, pra erguer a pilastra para todo mundo passar. Inclusive, um detalhe que eu acho que eu esqueci de mencionar para vocês lá na 8ª temporada é que com o redesign do Cole, ele não tá mais com a cicatriz lá que ele ganhou quando ele recuperou o corpo dele no dia da despedida. Só que aí que tá, ele ainda tá com a cicatriz, ela só não tá visível. Tanto é que quando o Cole usa os braços de lava ou dá o soco terrestre dele, os braços ficam brilhando e a cicatriz brilha, só que alaranjada, né? Não tá mais verde. Então foi só um detalhe mesmo, que eu esqueci de mencionar. Mas enfim, eles chegam a uma outra câmara que tem como se fosse um puzzlezinho, um quebra-cabeças. O Zane identifica que é um velho mecanismo de bloqueio. Se a imagem for montada corretamente, a câmara será aberta. O Jay diz que ele é ótimo em quebra-cabeças, né? Então a Nia vai ajudá-lo a montar. Enquanto isso, o Zane analisa alguns hieróglifos que tem ali perto e traduz a seguinte mensagem: Cuidado, vós que entrais na tumba da serpente, porque sua ira quase consumiu toda Ninjago. Até que um garoto tolo com um cajado poderoso sua maldade destruiu. O Lloyd questiona o que é que isso quer dizer, mas o Clutch pede para eles ignorarem, pois ele nunca viu nenhuma inscrição fazer sentido. Então o Zane lembra da visão dele, daquela serpentina, né? Ele pede para o Jay e a Nia pararem, mas já é tarde, eles alinharam a última peça e a câmara abre meio que uma tumba, né? E de lá sai essa serpentina aqui, que é uma Hypnobrai. Sim, é uma Hypnobrai, eles sofreram um redesign, né? E ela pergunta onde está o farsante traiçoeiro. O Lloyd pergunta quem? Ela, aquele que me aprisionou. Então o Zane deduz que seja, né, o garoto lá dos hieróglifos. A Serpentine pede para que eles digam e ela será misericordiosa. Inclusive, ela se apresenta como Asfira. Então, o Lloyd fica sem saber o que dizer para Asfira, né? E a Nia diz, olha, fala a verdade. Então o Lloyd admite que não sabem quem é esse garoto. E a Asfira usa o cajado dela para atacar o Lloyd. Então os ninjas começam a lutar contra a Asfira, né? O Clutch sai correndo dali, dizendo que vai buscar ajuda. E o Kai lança umas bolas de fogo, né? E a Asfira diz, olha, então você é um elemental de fogo, né? Ele, sim, e eu me chamo Kai. Ela, ai. O seu fogo me aquece. Sabe, eu fiquei aprisionada por muito tempo nesse lugar frio e escuro. Eu vou levar o seu fogo. Então ela usa o cajado dela para começar a absorver os poderes do Kai. Os ninjas tentam atacá-la, né, para evitar isso. Mas aí que tá. A Asfira, ela sabe Spinjitzu e consegue contra-atacar. Eles ficam chocados, né? E a Asfira consegue absorver o poder elemental do Kai. Inclusive ela fica toda dourada, né? Ela agradece ao elemental e diz que em troca do dom dele, ela irá poupar a vida dos ninjas. Então ela usa o cajado para levitá-los no ar e acorrentá-los numa parede. E ela se despede dizendo que aproveitem o tempo nesse lugar tanto quanto eu. Adeus. O Lloyd grita que ela não vai se safar, né? Enquanto isso, o Clutch consegue chegar do lado de fora da pirâmide. Ele tá ofegante dizendo que tem que contar alguém. Mas a Asfira chega logo por trás dele e pede para que ele a leve até o vilarejo mais próximo. O Clutch diz que não tem nada em centenas de quilômetros dali, o máximo seria Ninjago City, mas ele nunca a levará até lá. Então ela tenta atacá-lo, mas ele ergue o amuleto dele e diz que é um antigo amuleto Minkan de proteção, ela não pode machucá-lo. Ela diz, tem certeza disso? E ele responde que espera que sim. A Asfira diz, vamos descobrir. Então ela usa, né, os poderes de fogo do Kai, meio que ativa lá como se fosse um vulcão em erupção lá no templo, e começa a jorrar lava de cima da pirâmide. E o Clutch tenta fugir, mas uma pedra lá onde ele estava é lançada com tudo e o Clutch é jogado longe.
Então a Asfira invoca um serpentine gigante chamado Fire Fang, que é a terceira maior cobra de Ninjago, né? Perdendo só para o Grande Devorador e ao Serpentine Anacondrai, que era o pet do Klaus, né? Então ela pede para que o Fire Fang a leve até Ninjago City e diz que a vingança será dela. E assim se encerra o episódio. Nossa, gente, caramba, a temporada finalmente começou a andar, né? Mas, enfim, vamos lá. O nome do episódio e o nome do livro do Clutch Powers são uma referência a Animais Fantásticos e Onde Habitam, que faz parte lá do Wizarding World, né? Que foi um livro lá da biblioteca de Hogwarts, depois virou uma saga de filmes lá com o Newt Scamander e tal. Foi bem bacana essa referência. Agora vamos falar um pouco sobre o cajado da Asfira, né? Porque vocês devem ter ficado confusos. Basicamente, o cajado da Asfira é uma Naginata que serve para aumentar os poderes dela, permitindo que ela use magia. Foi por isso que ela conseguiu sugar os poderes do Kai, ficar toda lá, né, toda dourada, e fazer com que a pirâmide jorrasse lava e também invocar o Fire Fang. Por isso que a Asfira é bem poderosa. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E ninjas nunca desistem. Tchau. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you everything.